A forma que a gente se trata a partir de algo que não saiu como a gente gostaria ou que saiu errado faz toda a diferença. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre um exercício para lidar com a autocrítica quando ela vem de forma exagerada, para que a gente possa sim se corrigir de algum erro, para que a gente possa aprender lições, mas que não seja de forma punitiva. No vídeo de hoje, então, a gente vai falar sobre a técnica chamada autocorreção compassiva. A autocorreção compassiva é um exercício que nos ajuda a diminuir a força da autocrítica, que nos ajuda a lidar com algum erro, com algo que a gente tenha feito, que a gente considere errado ou equivocado, e também a manejar e nos corrigir de forma mais amorosa, gentil e madura. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sou a Alana Streit, sou psicóloga. Por aqui eu falo sobre autocompaixão, sobre conexões saudáveis e sobre como lidar com os desafios da vida de forma mais amorosa com a gente mesmo. Se tu ainda não for inscrito, aproveita para te inscrever, deixar o teu like nesse vídeo, que ajuda o canal a crescer e a chegar aos conteúdos em mais pessoas. A autocorreção compassiva é uma técnica que consiste em 3 pontos principais. A gente vai entender cada um deles para poder colocar em prática a autocorreção compassiva e viver a autocompaixão na prática. O primeiro passo é aceitar o nosso erro, assumir o nosso erro, sem entrar numa coisa de não responsabilidade e de evitação diante do erro, mas também sem se exigir e se cobrar demais em excesso, né? Sabendo que a gente é humano, sabendo que a gente pode sim errar, assim como qualquer pessoa. Então, poder aceitar o nosso erro é sair de uma postura crítica, de julgamento, de dureza com a gente mesmo, para poder entender, bom, eu errei, é ruim errar, eu não gosto de errar, mas eu errei, não foi intencional, foi um equívoco, foi uma situação de inexperiência, foi algo que realmente passou batido, ou enfim, aponta ali algumas limitações, coisas que eu preciso melhorar, mas eu errei, faz parte e eu assumo, eu entendo, eu aceito o meu erro. Pode parecer óbvio a gente aceitar o nosso erro, mas muitas vezes a gente fica numa postura de briga, de não aceitação com o nosso erro. Então, poder aceitar que a gente errou é o primeiro ponto, para que a gente se responsabilize, para que a gente possa olhar para o que de fato aconteceu sem se punir, sem se torturar. Então, depois de ter aceitado o nosso erro, a nossa tarefa é aprender a lição que esse erro, que essa situação trouxe. E aprender a lição é a gente poder olhar a situação pelo que ela nos ensina de forma madura, tomar as atitudes que são necessárias, poder olhar o que a gente precisa mudar ou o que a gente precisa prestar mais atenção. Enfim, é olhar para a gente com maturidade e fazer uma avaliação mais racional da situação. E dentro de aprender a lição, é aprender a lição o mais rápido possível. Então, é logo aceitar o erro, aceitar que aquela situação ruim, estressante aconteceu, olhar as lições que estão ali para a gente aprender, olhar o que a gente precisa entender daquilo que houve e nos melhorar, ou enfim, os planos que a gente precisa fazer para corrigir ou para cuidar mais para que aquilo não se repita, não volte a acontecer. E é fazer isso o mais rápido possível. Então, quanto antes a gente puder aprender as lições, antes a gente deve fazer. Quanto antes sair da postura de punição e de ficar remoendo aquele erro, melhor. Então, poder aceitar o erro e aprender as lições precisa ser feito o mais rápido possível para que a gente não fique naquele momento de autopunição. E por fim, seguir em frente. Também parece ser um passo tão óbvio, mas muitas vezes a culpa, o perfeccionismo, nossas vozes exigentes internalizadas não nos ajudam a seguir em frente. Elas fazem com que a gente se obrigue a ficar ali, revisitando a cena do erro, se torturando, se criticando. Então, por isso que o terceiro ponto é a gente seguir em frente. É a gente aceitar o nosso erro, aprender a lição e seguir em frente. Nos permitir seguir em frente, assumindo que sim, a gente erra, que a gente não é perfeito, aprendendo as lições para poder desenvolver resiliência, para poder desenvolver mais habilidades diante da vida em si e seguir em frente, porque a gente precisa seguir em frente e não ficar numa postura
de punição, de tortura, porque isso não é útil nem pra gente, nem para as nossas relações, nem para as outras pessoas, nem para ninguém. Então, o sair de uma postura de autotortura é fundamental. Então, por isso que seguir em frente é o nosso terceiro passo. E agora, para que a gente possa juntar cada um desses passos, eu quero compartilhar com vocês um exemplo. Vamos supor que eu tenha batido o carro. Como seria, então, eu usar a autocorreção compassiva numa situação de ter batido o carro? Primeiro, aceitar o meu erro. Poxa, eu bati o carro. Isso é um fato. Já é ruim por si só. Já tem todos os desgastes que uma batida de carro tem. Já tenho aqui consequências, já vou precisar lidar com isso. Sim, isso aconteceu. Não é ficar brigando. Eu não acredito que eu bati o carro. Eu não acredito, eu sou uma burra, eu sou uma porcaria. Olha como eu sou descuidada. Olha como minha vida tá horrível. Olha tudo que tá acontecendo. Então, é sair dessa postura de briga na nossa cabeça e aceitar. Realmente, eu bati o carro. Ponto. O segundo passo é a gente aprender a lição, né? Então, olhar a situação. Eu bati o carro. O que estava acontecendo? Eu mexi no celular enquanto eu estava dirigindo. Essa é a lição, né? Preciso dirigir com mais cuidado. Não vou usar o celular enquanto eu dirijo. Então, qual seria um exemplo de lição? Eu não vou mais usar o celular enquanto eu dirijo. Essa é a lição. E que eu aprenda essa lição o quanto antes. E o terceiro passo, seguir em frente. Bom, eu já bati o carro, já tá estressante por si só, eu já entendi a lição, eu já aprendi a lição, eu já sei que eu não posso mais mandar mensagem enquanto eu dirijo, agora eu vou seguir em frente. Seguir em frente, nesse caso, pode ser focar em outras coisas, pode ser resolver as coisas que precisam daquele problema que aconteceu, ou descansar, ou poder ver o que eu preciso naquele momento. É colocar o meu corpo para algo direcionado para algo útil e sair de uma postura de punição e de autocrítica excessiva. Vocês conseguem ver ao longo desse exercício que tem crítica, sim, que quando eu analiso as minhas atitudes, quando eu avalio a situação, eu tô criticando, eu tô olhando para o que houve, eu tô olhando para o meu desempenho, tô olhando para o meu comportamento e tô pensando o que eu preciso mudar ou melhorar a partir dessa situação. Eu não tô sendo permissiva, eu não tô sendo negligente, eu não tô sendo descuidada comigo ou irresponsável. Eu tô com crítica. Só que a crítica está calibrada. A crítica está sob medida para uma situação que já está estressante por si só. Uma situação de permissividade seria eu ter batido o carro e eu me desconectar daquilo e não aprender a lição e não olhar para a situação e não me responsabilizar. Mas a autocorreção compassiva nos ajuda a olhar a situação com coragem, com uma crítica calibrada, não é uma crítica excessiva, mas também não é a falta de crítica, e poder assumir uma postura madura diante dos meus erros, diante das situações que saíram diferente do que eu previa, diferente do que eu gostaria. Me conta aqui nos comentários se esse exercício é novo para ti, se tu tem alguma dúvida ou se faz sentido pensar numa autocorreção que tenha compaixão como tempero e não a punição como tempero principal. Eu vou amar saber como foi para vocês entrarem em contato, conhecerem esse exercício e se vocês usarem, começarem a treinar, começarem a colocar em prática, me contem que eu vou amar saber. Muito obrigada pela companhia até o final desse vídeo. Se esse lado punitivo e da crítica excessiva fala muito alto dentro de ti, eu vou deixar a sugestão de um vídeo aqui no canal que é sobre o esquema de postura punitiva. Muitas vezes, quando a gente se sente preso num looping de ter que se punir, de ter que sofrer diante de um erro, a gente possivelmente está falando desse esquema de postura punitiva. Então, vou deixar a recomendação dele aqui, assim como outros vídeos no canal, que se tu ainda não assistiu, vale a pena assistir, porque tem muito conteúdo rico e que pode enriquecer a tua vida também. Muito obrigada pela companhia até aqui, um super beijo e até o próximo vídeo.